Olá, muita saúde, sejam muito bem-vindos. Nosso encontro será muito especial, que falaremos sobre amor próprio. Falaremos como atingir o nosso objetivo de nos aprofundarmos mais no nosso eu e liberarmos crenças limitantes que nos fazem afastar da nossa verdade, da nossa realidade. O amor próprio, durante muitos anos da nossa vida, foi colocado como um objeto egoísta, uma ação muito independente, muito altruísta, que colocava o ser humano acima do outro. Mas isso, estudando a psicologia, entendendo a medicina tradicional chinesa, quem precisa muito se autoafirmar e que tem um amor próprio muito baixo e que precisa ter um ego muito alto. Então, o amor próprio, ele acaba trazendo a sensação oposta ao ego, que é o desapego do ego para a felicidade. Quanto mais eu me amo, menos eu firo o outro, menos eu agrido as minhas emoções, menos intoxicado ou tóxico eu me torno, e isso acaba gerando uma saúde muito grande, de uma forma muito ampla. Então, quando nós falamos de amor próprio, acaba se trazendo a consciência de um amor pessoal, de um amor individual, de um autoconhecimento e interpretação de quem eu sou. Porque enquanto eu vivo a ilusão do que eu quero ser, quem é onde entra o ego, eu me afasto dessa verdade. Então, pessoas que são extremamente egóicas, né, superiores, agressivas, elas não têm um alto amor próprio. Elas são extremamente infelizes e acabam pisando nas outras pessoas de uma forma de diminuir o outro. Mas quando eu me amo, eu me aceito. Eu entendo que eu tenho uma parte muito iluminada, eu tenho uma parte também que eu preciso desenvolver, que é minha sombra. E eu aceito esse desafio de me conhecer, de me aperfeiçoar, entendo quem sou eu, quem é o outro, aprendo a cuidar de mim, das minhas feridas, e não esconder as minhas feridas e ferir o outro, né? Isso é uma característica bem clássica das pessoas que têm o ego acentuado, né? As pessoas que são extremamente defensivas e que talvez aos olhos do leigos parecem que têm um amor próprio muito grande, mas elas são pessoas extremamente machucadas. Então, quando nós falamos de amor próprio, nós falamos desse amor superior, desse amor que é acima do bem e do mal, que é a aceitação. O amor próprio, ele trabalha a identificação com o eu, a identificação com todas as minhas máscaras, com as minhas faces, com as minhas personas, com as minhas personalidades. Eu começo a entender o que é fácil, o que é difícil, como eu consigo lidar melhor ou não com uma situação. O amor próprio é eu me colocar no lugar onde eu estou e a partir dali analisar a minha história. E dentro desse processo nós conseguimos mensurar a conexão do meu eu com a minha saúde, com a minha doença, a conexão do meu eu com a minha felicidade, com a minha tristeza, a conexão do meu eu, da minha forma de relacionar com o outro, com os outros, comigo, a forma de realização, do quanto que eu realizo, do quanto que eu saboto. Então, quanto mais eu me aproximo do meu eu, mais eu entendo a minha dinâmica. E quanto mais se entende-se dessa dinâmica, mais coerência você começa a ter na tua vida. Quanto mais coerência você tem na tua vida, mais alinhados os seus pensamentos, os seus sentimentos estão dos seus comportamentos. E isso traz uma alteridade, que é uma responsabilidade
e uma competência de autoanálise para você ter o discernimento do que é certo e do que é errado. E tudo aquilo que a gente fizer faz parte da resposta central, né? Então, toda ação tem uma reação, todo objetivo tem uma conclusão, e dessa forma é que nós construímos o nosso nível de consciência. E dessa forma nós aprendemos a construir o nosso amor próprio. A história do amor próprio, primeiro a gente tem que contextualizar, na verdade, o amor próprio durante a nossa no desenvolvimento da nossa cultura, ela veio de uma forma onde amar ao outro como a ti mesmo. Só que nessa história a gente esqueceu do a ti mesmo, né? Então nós que basicamente temos uma estrutura muito forte católica, que foi uma das primeiras religiões que nós tivemos ocidentais, que veio dentro de uma norma social já pré-estabelecida, que era a época do desenvolvimento imperial. Então já existiam algumas normas imperiais de etiqueta. Dentro dessas normas vieram as normas de conduta espiritualizadas, que são dentro da comunhão católica, e dentro do catolicismo foi tendo essa diversificação, né? Que aí se dividiram e aí começaram os evangélicos, dentre outras religiões. Então, intuitivamente, nós já crescemos com essa ideia, né? Essa ideia já pré-formada, pré-conceituada, já faz parte do nosso inconsciente, principalmente, né? Já está introjetado no nosso inconsciente. E dessa forma, como já está introjetado no nosso inconsciente, a gente já reproduz de uma forma automática. Então, eu reproduzo de forma automática essa forma de pensar. E o que é essa forma de pensar? Essa forma de pensar que eu preciso servir o outro como a mim mesmo. Porém, as práticas esqueceram do a ti mesmo. Então, você começa a servir só o outro. Então, para você ser feliz, ou para você ser reconhecido, ou para você atingir o reino dos céus, você precisa servir o outro. E isso se passaram muitos anos, até se chegar nesse processo que nós vivemos hoje, que aí nós aprendemos a ler e a interpretar. E a interpretação é: como que eu vou dar para alguém algo que eu não tenho? Como que eu vou gerir para alguém algo que eu não tenho dentro de mim? Como que eu vou poder cuidar do outro se eu não cuido de mim? Porque senão, se eu não criar em mim essa sensação, eu posso fazer muito pouco pelo outro. Então eu preciso criar esse equilíbrio. Eu preciso criar em mim esse sentimento de amor, de cuidado, de hierarquia, de compreensão, para depois eu conseguir enxergar o outro. Porque senão eu vou projetar o meu eu no outro. Então, se eu gosto de maçã, eu vou começar a dar maçã para o outro, sem perguntar se o outro gosta ou não de maçã. Porque isso é algo que faz bem para mim. E como eu não dou o direito de colocar para mim, porque foi dito que isso é egoísta, eu começo a fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. E aí a gente vê um mundo solitário. Porque enquanto cada um está dando o que gostaria para o outro, as pessoas estão recebendo aquilo que não é uma verdade para elas. E elas estão tirando tudo delas para darem para os outros. Então fica todo mundo muito escasso. Então nós vemos uma comunidade muito grande, muito vazia. Nós vemos sentimentos muito nobres esgotados. Nós vemos pessoas fazendo o seu máximo cansadas. Por quê? Porque elas fazem o máximo, elas dão o máximo, dão tudo que elas têm para o outro, para os outros, para a sociedade, e ela não nutre dela. Como terapeuta, eu preciso primeiro me cuidar, eu preciso primeiro me auto-identificar, para eu estar bem, para eu cuidar do outro. Hoje em dia não existe você ir num médico cardiologista que fale que fumar faz mal para o coração e ele sair do consultório e fumar um cigarro. Na verdade, não compõe
as verdades. Então a gente precisa se contextualizar, implementar na gente, no nosso eu primeiro, a nossa verdade, a nossa substância, para a gente poder doar para o outro. Porque assim as profissões, as pessoas, o cuidado, ele é muito mais real. Eu, inclusive, tenho um projeto com profissionais que é para cuidar, para incentivar, para direcionar os profissionais de saúde, para que eles entendam os cuidados que precisam ter com eles e com os pacientes. Porque senão se torna só cursos, o fazer, 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 e fazer para quem? Se não é para mim, porque eu não estou recebendo, e se não é para o outro, porque o outro também não entende o valor de tudo isso. Então a gente começa a prestar atenção no momento presente para construir de uma forma sensata o amor próprio. Entendeu por que eu estou fazendo aquilo? Entendendo por que eu estou tomando aquelas ações e decisões. E aí eu retorno ao amor próprio. E quando eu começo a descobrir, a despertar as possibilidades do amor próprio, eu começo a perceber e despertar as possibilidades da beleza humana, né? Que quanto melhor eu estiver comigo, com os meus cuidados, melhor a minha casa vai estar, porque eu vou ter força, energia, amor, cuidado com o ambiente onde eu vivo. Mais energia, sorrisos, emoções eu terei para disponibilizar para as pessoas do meu meio e para o meu grupo. Então, isso vai formando um ciclo de geração. Então, eu nutro essa plantinha, essa emoção que está dentro de mim, eu alimento essa boa emoção, eu alimento a boa emoção no outro e nós construímos essa boa emoção juntos. E essa boa emoção juntos nos traz a possibilidade de transformar, nos traz a possibilidade de mudar a nós. Então, uma grande lição que nós aprendemos nesse processo é tirar as crenças negativas e os traumas, né? Crenças são diferentes de traumas. A crença, se você tomar leite com manga, você morre. Um trauma é uma história que você viveu e machucou e ficou. Então, muitas das vezes o amor próprio, ele traz essas duas fontes de energia para se nutrir. Então, quando a pessoa ela não consegue se cuidar, se amar, se dedicar a si, a se conhecer, a viver o prazer pessoal, ela começa a entrar ou nas crenças, né, que é um fator de desenvolvimento limitantes. Então, eu não me permito ser feliz, eu não me permito ser amada, ou traumas, né? Traumas familiares, traumas de relacionamentos, traumas de amizades e traumas. E quanto mais a pessoa se doa e menos é reconhecida ou mais é machucada, mais dificuldade ela tem de se amar, porque ela espera de uma forma inconsciente, né, como nós conversamos, que esse inconsciente nutra essa emoção através do outro. Então, se eu fizer para o outro, eu vou ficar nutrida e ele também. Nem sempre é assim. Muitas das vezes, antes de doarmos para os outros, nós temos que fazer uma autorreflexão. Amar ao outro como a ti mesmo. E não apenas amar o outro. Então, quando eu me amo muito, eu amo muito o outro. Quando eu amo pouco a mim, ou me aceito pouco, ou me julgo muito, ou me critico muito, eu vou ter muito pouco para dar para o outro. E se eu der tudo que eu tenho para o outro, eu vou ficar sem nada. Porque eu não sei o que eu vou receber do outro. Eu não sei se o outro vai ter essa capacidade, essa empatia, como nós conversamos, de fazer essa troca. Então, existem 5 principais pontos importantes para se desenvolver o amor próprio.
para se desenvolver esse processo da cocriação. Criar positivamente as suas emoções, criar positivamente os seus pensamentos, identificação pessoal com o teu eu e um autodesenvolvimento. Para isso, é muito necessário que você tenha primeiramente um tempo para si. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha uma fita no carro, a época da fita, né? E ele ia me buscar na escola, e eu lembro que essa fita era uma fita de autoajuda na época. E a frase que vinha muito forte é que se eu fosse dar um pé na bunda da pessoa que me arruma todos os meus problemas, eu ficaria com a bunda inchada. Era bem essa a frase. Porque as questões que aparecem para nós e que são relevantes na nossa história, nós acoplamos para nós resolvermos. Então, se ao redor as coisas estão um pouco estão num processo de caos, qual é a minha responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade do autor dessa questão toda? Porque uma disfunção familiar, você pode escolher vivê-la ou sair desse ciclo. Uma doença, você pode desenvolver recursos para lutar por ela. Então, qual é a raiz dos problemas? Não é? Eu fiz uma frase uma vez para uma paciente: pequenas concessões, grandes invasões. Então, quanto mais você dá espaço, que você perde a sua forma e que o outro começa a tirar aquilo que você não tem dele, você começa a perder as suas forças. Então, quanto maior é a invasão do seu espaço, menos força vital você tem. E o amor próprio é essa identificação da imagem, né? Por exemplo, um casal que vive durante muito tempo junto, anos e anos, e as imagens ficam aglomeradas, né? Aglutinadas uma à outra. E esse aglutinamento perde a identificação de quem é uma pessoa e quem é outra pessoa. E nesse contexto, nós precisamos identificar quem é, porque é o casal que está sofrendo, esse aglutinamento que gera sofrimento, ou é uma pessoa que gera sofrimento na outra, ou são as duas pessoas que estão sofrendo? Quando a gente não identifica quem é um, quem é outro, a gente não sabe a profundidade disso. E no processo terapêutico a gente vai aprofundando para entender em que parte que esses seres estão, até se chegar no eu, no indivíduo. Então, o que eu convido vocês a buscarem, né, através dessas 5 técnicas, é a identificação do eu. Você se identificar com a sua experiência, com o teu eu, com a tua verdade, com a tua beleza, com a tua jornada, né? Se identificar com a tua imagem e pessoa. O segundo convite é para estabelecer os limites entre você e o outro. Então, qual é o seu limite? Qual é o teu horizonte? Até onde você gostaria que fosse? Até onde o outro pode adentrar no teu espaço? Qual é o limite desse espaço? Porque eu vejo muitas pessoas se sentem muito invadidas. Invade o espaço físico, emocional, mental, profissional, e a pessoa vai invadindo o espaço da outra. E às vezes a pessoa nem tem ideia que isso está acontecendo, ela se sente extremamente invadida. Ou existem pessoas invasoras, aquelas pessoas incisivas, diretas e que machucam o outro sem necessidade. Tudo pode, mas nem tudo convém, né? Esse é o terceiro passo que é muito importante. Quais os sims e os nãos que você gostaria de fazer? Quais são os sims e os nãos que você gostaria de dizer? Tudo pode, mas nem tudo convém. Né? Então, eu gostaria de falar um monte de coisa para fulano. Isso só vai aliviar a minha dor, porque não vai resolver nada.
Se eu for resolver, tem que ser dentro de mim. Quando eu resolvo dentro de mim, eu posso enfrentar a outra pessoa de uma outra forma, com isso resolvido dentro de mim. Se eu me negligenciar e me negar a fazer o que eu gosto, comer o que eu gosto, trabalhar no que eu gosto, vai ser uma frustração. Eu vou deixar de viver quem eu sou. Eu vou deixar de viver a minha verdade. E isso entra, como nós conversamos, ou na apatia, né? Ou na simpatia, que aí ou eu agrado todo mundo, né? Que aí se torna talvez um ser invasivo, ou ainda mais se ainda for agressivo, ou a apatia, que eu perco os meus sentidos, que eu não sei mais o que eu gosto, né? Esses dias eu atendi um paciente que foi muito dentro desse caso. Eu perguntava para a mulher, né? Você gosta, você gostaria de realizar isso? Ela perguntava para o marido dela. Será que eu gosto? Será que eu consigo? Então ela tinha uma identificação de imagem tão grande com o marido que quem era ela? E aí esse é o processo que tinha que acontecer, dessa transformação, né? Dessa identificação de imagens, que isso que é o amor próprio. O amor próprio é eu saber quem eu sou, eu saber do que eu gosto, saber do que eu não gosto, saber das minhas felicidades, das minhas dificuldades, das minhas alegrias. A medicina tradicional chinesa coloca uma interpretação do eu. Quando eu me identifico em corpo, mente e emoções, com o meu fluxo vital de entendimento, compreensão, de amorosidade, eu começo a perceber, entender, a cultivar o meu eu. E eu começo a saber qual é o fogo que eu me queimo e onde eu não quero colocar minha mão. Quais são as situações que, quando eu me exponho, eu fico bem ou mal? Isso a gente aprende a controlar a ansiedade, síndrome do pânico, depressão, medo, doenças psicossomáticas. Então, quando eu começo a identificar a minha estrutura, o meu limite emocional e as minhas realizações pessoais, eu começo a construir um novo eu. E eu começo a ficar pleno nesse eu, e eu começo a doar essa plenitude de ser humano para o outro. Porque é maravilhoso poder doar para o outro e não exigir do outro. E quanto mais eu me planifico, mais estruturalmente reforçado, com forças, melhor eu fico e maior a minha disposição para poder auxiliar o outro. E eu não espero do outro, eu não espero que o outro vá me fazer feliz, eu não espero que o outro vá me dar amor, eu não espero que o outro possa fazer coisas que primeiro eu tenho que fazer para mim, para depois eu poder fazer para o outro também. Para depois eu poder falar para ele: olha, eu quero te amar, eu posso te amar, eu tenho amor por você, eu tenho amor para você. Olha aqui, compartilha. Eu tenho um amor que eu desenvolvi, que eu maturei, e hoje eu posso compartilhar esse amor com você. Porque se o meu amor for infantil, se o meu amor ele for prematuro, eu vou querer esse amor todo seu para mim. E quanto mais amor eu tiver, mais amor eu consigo dar. Mais amor para o outro, mais auxílio para o outro, mais cuidado para o outro, mais atenção para o outro, porque eu tenho para mim. Eu tenho meu tempo de comer, eu tenho meu tempo de estudar, eu tenho meu tempo de refletir, eu tenho meu tempo de trabalhar, eu tenho tempo de suprir as minhas necessidades fisiológicas, seja ir no banheiro, tomar um banho, pentear o cabelo, né? Coisas que são simples, mas que às vezes a vida é tão corrida. Eu tô correndo para o trabalho, eu tô correndo para as próximas atividades, eu tô correndo. E eu vivo correndo e eu me perco. E é onde eu perco essa identificação do meu eu. Quem sou eu? Quem sou eu na minha história? Quem sou eu no meio dessa vida toda, nesse turbilhão todo? Eu preciso resgatar o meu eu disso, para ele entrar em modo funcional, modo operante. Ok, agora eu sei o que eu estou comendo, eu consigo sentir o sabor, né? Agora eu sei com quem eu estou, porque eu estou tendo uma troca. Agora eu sei quem eu sou, porque eu consigo sentir a temperatura. Eu sei
como eu me sinto perante o outro, porque eu entendo as minhas emoções e aí eu não projeto mais as minhas emoções no outro. Então, o amor próprio é um olhar no espelho despido de qualquer ilusão ou julgamento. Mas nós precisamos passar por isso, porque a gente vive essa imagem, né? Nós temos uma imagem que nós não podemos ter raiva. E a gente fala que não tem raiva. Mas talvez tenhamos esse sentimento. E quando você se confronta com um momento de raiva, o mais interessante é falar, nossa, a primeira reação, na verdade, que é feita é, nossa, eu não posso sentir raiva. Primeiro, você pode tudo, nem tudo convém. Então, por que você está sentindo raiva? Muda o padrão. Porque se você negar a tua raiva, você pode ter certeza que em questão de tempo ela vai ser reproduzida. Mas quando você olha para você e se pergunta com muita sinceridade, sem julgamento, com muito carinho, com muito respeito a você, você pergunta, por que eu senti raiva? Aí a resposta vem. Aí vem a verdade, por quê? Porque você passou do véu da ilusão e você adentrou na realidade. Eu senti raiva por determinada situação e isso machucou a mim e eu acabei machucando o outro. Isso é raiva. A raiva é quando eu tento me proteger de algo. E aí, muitas das vezes eu vou ferir o outro para tentar me proteger. A ira, né? Estou com ira, vem aquela força, vem todo aquele desejo de mudança, de transformação. Então eu preciso entender quais são os meus valores pessoais, que é o primeiro ponto, para poder dessa forma criar a possibilidade de tomar uma decisão. Então, se eu entendo que em determinadas situações eu sinto raiva, eu vou ter que me preservar dessas situações, ou quando eu passar por essas situações, eu preciso entender o sentimento que aquilo gera em mim. E aí eu me respeito, porque eu tenho meu amor próprio. Eu entendo que determinada situação gera determinada emoção e eu preciso tomar uma decisão. Traz uma responsabilidade. E aí essa decisão vai ter que ser tomada. Eu vou ter que me expor, não é verdade? Até o momento de falar o não e me afastar. Ou eu não vou fazer parte dessa situação e simples assim. Todas essas possibilidades têm ações e reações, mas o amor próprio, ele te traz essa bagagem, ele te traz essa forma, esse formato. E aí você começa a se sentir mais leve fazendo isso. Você começa a perceber mais essa leveza. E aí você tira a expectativa e vive a realidade, que é a a história que você vive, que é o setting que você está vivendo. Né? O setting são as pessoas, o ambiente, o lugar, o momento, aqui e o agora. Então, o amor próprio, no nosso segundo ponto, ele trabalha o aqui e o agora. Porque no passado a gente tem muitas feridas, tem muitas alegrias, tem marcas e a gente reproduz toda a nossa história no presente. E nós temos ânsias de futuro, né? O que vai ser o nosso futuro? Como que nós vamos viver esse futuro? Quais são as expectativas para esse futuro? E isso tudo fica de uma forma muito abrangente. E aquilo trava. Essa percepção de passado e futuro bloqueia a visão e a sensação do presente. Então, o segundo ponto é eu viver o presente. Quando eu desenvolvo amor próprio, eu desenvolvo o estar presente, eu desenvolvo aqui e agora. Eu desenvolvo a minha beleza e a minha totalidade. Eu me permito ser e estar. Eu me permito viver a minha alegria. Eu permito sentir a minha dor. E eu permito que tudo isso passe, porque eu vou descobrir um caminho, eu vou construir um caminho emocional para que isso passe. Eu vou construir um caminho emocional para que eu possa me superar. Então, a medicina tradicional chinesa compõe
que é possível construir o amor próprio através do autoconhecimento, buscando sentir quem eu sou, que isso nós realizamos através da terapia, no momento presente, que é o Mindfulness, entendendo as minhas emoções, que é o autoconhecimento, interpretando os meus limites e os meus horizontes, que é essa totalidade, essa integração humana, o yin e o yang, interno, quem sou eu, e externo, como eu encontro os outros, e as minhas 5 emoções. Como que as minhas emoções elas agem de forma dinâmica? Quando eu sinto felicidade, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto angústia, quando eu sinto raiva, quando eu me imerjo nos meus pensamentos, quando eu tenho forças para lutar, em que momento que eu consigo transformar a minha energia vital em mudança? Como eu posso criar o amor em mim para poder transbordar esse amor no outro? Esse complexo que a medicina tradicional chinesa traz embasado em diversas áreas da psicologia e do positive coaching integram de uma forma muito substancial o processo da transformação. Eu consigo nutrir esse amor próprio, que é essa alteridade, entender quem eu sou, vencer as ilusões, transformar a minha realidade, meu ambiente de uma forma positiva, impactando o meu meio e as pessoas do meu meio com aquilo que eu tenho de melhor, permitindo olhar para minha sombra, me aperfeiçoando, me amando, me aceitando, expondo quem eu sou na minha totalidade. Um ser humano cheio de sonhos, um ser humano com medos, um ser humano com alegrias, com uma história de vida. E aí nós integramos papéis, o pessoal e o profissional. Sabe, a história profissional é tão rica e ela pode ser implementada na nossa vida pessoal, porque nós investimos uma vida toda nela. E a vida pessoal, que é quem nós somos no dia a dia, nós somos quem, depois de tirar o jaleco, ela é tão rica, ela é tão bonita, tão íntima e sutil, que nós podemos utilizar também todas as nossas experiências pessoais, de como nós conseguimos tomar decisões, de como nós podemos ajudar o outro, de como nós auxiliamos e participamos da nossa rotina. Então nós integramos o pessoal com o profissional, porque é um indivíduo. E esse indivíduo, ele traz uma característica única e riquíssima. E essa característica riquíssima é que faz de cada um ser único. Então, quanto mais identificado eu estiver da minha verdade, mais desidentificado estarei da minha ilusão. Então, quanto mais eu me identifico com o meu eu, mais eu me desidentifico da minha ilusão de quem eu quero ser, da ilusão do meu ego, da ilusão da minha expectativa. E aí eu começo a me aproximar desse ser humano. Eu começo a sentir o meu corpo, eu começo a sentir o ar, eu começo a sentir as minhas emoções, eu começo a perceber o meu mundo, eu começo a viver essa realidade de uma forma plena. Então o amor próprio, ele é o oposto de egoísmo, ele é a liberdade de ser quem nós somos. Porque o ego é o ser, eu sou, eu estou, é o status, que é mera ilusão, é tudo muito passageiro. Quando você se identifica com os seus papéis, isso é o ego. Mas quando você se identifica com a tua humanidade, com o teu amor próprio, você começa a nutrir essas emoções positivas para poder ser a sua melhor versão, para você poder doar para o outro. Doar para o outro as emoções, doar para o outro o carinho, doar para o outro a atenção, a benevolência, a alteridade. Você começa a ter recursos próprios para poder doar e não apenas receber. E aí, nesse momento, nós temos uma sociedade mais estruturada. Por quê?
se todos nós criamos amor, criamos respeito, criamos virtudes em nós, nós podemos juntos nos desenvolver e doar para o meio, doar para a nossa sociedade, doar para a nossa família. E isso gera prosperidade, isso gera multiplicação, isso gera abundância emocional. Nós vivemos num mundo escasso emocionalmente, porque como eu dou para o outro antes de doar para mim, tem quem doe mais, tem quem doe menos, tem quem roube essa doação, não é verdade? Então, muitas das vezes a pessoa se sente frágil porque espera esse amor vir e nem sempre esse amor vem. Ou esse amor ele pode vir e pode ir embora. E como fica essa pessoa? Então, quando nós falamos de amor próprio, é um amor que é um calor, é um respeito, é uma forma que nós nos identificamos, que nós nos entendemos quem nós somos, entendemos quem é o outro, entendemos que eu tenho limites para poder doar aquele amor, aquele tempo, aquela disponibilidade, tudo para o outro, e o outro também. Ele tem os seus limites, os seus horizontes. Assim nós não invadimos o espaço de ninguém e todo mundo participa. Então eu dou o amor para você, você doa o amor para mim, nós compartilhamos amor. Quem tem mais, dá um pouco mais, quem tem um pouco menos, dá um pouco menos. Não é mensurável, mas todo mundo participa. Agora, se eu sou carente emocionalmente, se eu não tenho amor próprio, se eu não gosto, não cuido, não aceito quem eu vou pegar a energia física, mental e emocional daquela pessoa e aí eu vou esgotá-la. Ou nós vamos compartilhar e o dia que ela for embora eu vou me sentir vazio ou vazia. Quando os relacionamentos não terminam e o outro se sente nessa escuridão, até ter a força de se adaptar, de se reconstruir, de se reerguer, demora um tempo. Então, quando eu sei quem eu sou e tenho esse amor, quando eu entendo o que o outro é e ele tem esse amor, a gente compartilha, quando se vão, vai com muito mais respeito, admiração, carinho e menos frustração. Então, o amor próprio, ele traz essa força. E nós precisamos entender os limites, o limite de tempo e espaço, quando é o meu tempo, quando é o tempo do outro, o carinho, cuidado, respeito, admiração que eu tenho primeiro por mim e depois pelo outro, porque às vezes as pessoas elas fazem muito para terem um reconhecimento externo, né? Mas será que quando elas olham no espelho elas se identificam com aquela imagem que elas encontram, com aquela pessoa, com aquele ser humano, com aquela beleza, né? Eu atendo pessoas belíssimas para fazer tratamento de estética. E o principal ponto que nós desenvolvemos junto com o tratamento de estética é o amor próprio. A pessoa ela não consegue ser bonita por fora se ela não reconhecer a sua beleza interna. A gente precisa buscar essa beleza humana, emergir essa beleza humana, para quando ela olhar no espelho, reconhecer. Reconhecer a beleza, a educação, o cuidado. Eu digo que todos os meus pacientes são incríveis. E eu digo que poucos também conhecem esse tamanho de beleza interna que cada um tem. Porque cada ser humano é único, é incrível. E despertar esse amor próprio é o que nós necessitamos. Despertar esse amor próprio é o caminho da felicidade. Porque eu me torno altruísta. Eu me torno uma pessoa que sei de mim. Ou pelo menos ainda me pergunto quem eu sou, né? Então a gente tem um processo de uma construção, mas é um processo de uma transformação. E aí eu posso me aproximar do outro, eu posso me acolher com o outro, eu consigo pedir ajuda para o outro, ou eu falo, daqui não vem ajuda, porque eu sei o que é bom para mim, ou pelo menos eu estou num caminho de busca para isso. E eu começo a entender muito mais. Mas as pessoas veem o amor próprio como ego. Mas o ego ele é uma identificação de papéis muito fortes. As pessoas que têm um ego muito acentuado são pessoas extremamente
com sentimentos vulneráveis que precisam se reafirmar, né? Eu até já dei esse exemplo que eu fui numa feira, foi num congresso, foi muito bacana, e eu estava conversando, né, com uma pessoa e ele era médico. E a gente conversando, né, eu perguntei o nome dele, e ele se apresentou como doutor. Ele falou assim, sou doutor fulano. Eu falei, poxa, mas qual é o seu nome, né? Ele, sou doutor fulano, como se eu não tivesse escutado o que ele tinha dito. Eu falei, mas você se identifica tanto com a medicina que o seu nome, seu primeiro nome é doutor, né? E o meu nome é Mayra, né? Prazer, né? Eu sou fisioterapeuta, mas é um dos meus papéis. A minha profissão, né? Ou a medicina chinesa, que é um papel muito forte na minha vida, ou ser amiga, esposa, filha, neta, amiga, profissional. Então, assim, existem outros papéis, né? Mas quem eu sou a Mayra. Né? O meu nome é Mayra. Então, esse é o meu nome de apresentação, né? Então, entre colegas também, eu sou a Mayra, né? Então, assim, quando a gente tem essa identificação muito grande com o papel, né? Imagina, ele num jantar entre amigos, eu sou doutor. E eu falei pra ele, falei assim, jura que seu primeiro nome é doutor? Aí ele olhou assim pra mim, meu nome é Mayra, e a gente foi conversando, criei um espaço e comentei com ele. Eu falei, olha, eu acho interessante, né? Eu acredito que a medicina é uma profissão maravilhosa, mas é interessante a gente conversar com pessoas, né? Sem o paletó. A gente está numa feira, somos profissionais, somos todos iguais, não tem mais ou menos aqui, todo mundo paga a mesma taxa de inscrição, estamos na mesma. E por que não sermos humanos? Né? A saúde precisa de humanização, a engenharia. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é entre pessoas e para pessoas. Cada um utiliza o seu caminho, seja mais virtual, seja mais mental, seja mais físico. Cada um tem o seu caminho, né? Desde o lixeiro, que é promover uma saúde, né, ecológica na nossa sociedade, porque ele faz o intermédio entre o indivíduo e a sociedade, quando ele faz a limpeza, a coleta do lixo, desde um médico que utiliza a ferramenta da medicina para poder ajudar uma vida. Como um engenheiro, ele precisa dos conhecimentos para construir uma ponte para pessoas passarem. Como engenheiros precisam do seu conhecimento para construir aviões para as pessoas voarem. Então, assim, nós sempre vamos trabalhar com pessoas e nós vamos servir pessoas. O nosso recurso do meio termo é muito singular. Cada um vai ter o seu meio de atingir esse objetivo sistêmico. Mas dentro da terapia integral, todas as áreas fazem o teu melhor pro ser humano, né? A melhor atividade humana, o melhor movimento humano, a melhor possibilidade em grupo para podermos criar um objetivo maior para prestar esse serviço para o outro. Então eu preciso estar pleno de mim, das minhas emoções, para eu não achar que esse meio termo é maior do que eu ou outro ou os outros. Então, quando eu me identifico com o meu eu acolho. Eu acolho aquele dia que eu senti dor e eu precisei sentar e chorar, sem me sentir frágil, mas entendendo que fragilidade também é uma parte de mim. Né? Aquele dia que eu fiz algo, que superei, eu quis comemorar, porque foi algo extremamente novo, foi algo extremamente bonito, foi extremamente feliz de ser feito e realizado. Daquele dia que a pessoa invadiu o espaço e, em vez de buscar qualquer desculpa, falar simplesmente: eu fui invadido no meu espaço, ou eu invadi o espaço do outro, eu fui agressiva, eu falei demais, eu ultrapassei o espaço que eu não deveria. E quando nós trabalhamos o amor próprio, nós identificamos quem sou eu e quem é o outro. Então, pessoas que fazem a caridade são pessoas que contêm em si o amor próprio, a certeza que elas têm dentro dela
um amor que ela pode doar para o outro. Seja numa ajuda, seja numa doação, seja como for. Então, o amor próprio é um convite de se olhar no espelho, de se honrar, de se cuidar, de criar e cultivar esse amor para você poder doar para o outro de uma forma mais singela, madura, altruísta, fazendo essa felicidade e essa amorosidade transbordar, multiplicar e cada vez mais atingir um número maior de pessoas. Pessoas curadas curam, pessoas amorosas amam. Então, crie esse amor dentro de você, para que você não dependa de ninguém e ainda possa auxiliar muitos a receberem essa emoção tão especial. Busque essa jornada, esse autoconhecimento, essa plenitude. Muita saúde e gratidão, sou Mayra Cordeiro.